Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre sua vida. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos com um pequeno probleminha técnico aqui, mas já estamos resolvendo. Tá bom? E eu quero desejar que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Quero orar por você agora. E hoje, nosso estudo de hoje, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo, onde nós vamos estar falando sobre as igrejas do Novo Testamento e abordando onde estaremos abordando sobre o dragão ataca a igreja, tá bom? Hoje é no capítulo 12 do Apocalipse. E no capítulo 12, eu vou ler os primeiros versículos e depois nós vamos ler o restante. E em seguida estarei fazendo uma oração com vocês. Apocalipse, capítulo 12. Quero avisar que esse é o penúltimo estudo, mas ele vai ser dividido em duas partes. Então, hoje eu estarei trazendo uma parte e na próxima semana a segunda parte, tá bom? A mulher e o dragão, capítulo 12 do Apocalipse. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amém? Então nós vamos estar orando agora, nesse momento, pedindo que o Senhor vá abençoar a sua vida e que esse estudo chegue ao seu coração, que Deus possa, através dessa palavra, ministrar o teu coração, amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar neste momento, colocar diante do Senhor a vida, Senhor, de cada um dos irmãos, todos aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo nesta noite. Eu quero pedir que o Senhor vá ao encontro deles, que o Senhor visite as suas necessidades e o Senhor responda à oração dos teus filhos. Também quero pedir, Senhor, que o Senhor traga unção ao ministrar esta palavra, que o Senhor venha falando com o teu povo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo é que eu te peço nesta noite e agradeço a ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amados, a mulher que nós encontramos aqui no Apocalipse, alguns teólogos dizem que era Maria, a mãe de Jesus, né? Mas essa mulher do Apocalipse não é Maria, essa mulher é a igreja de Jesus. Mas e o Antigo Testamento? A igreja ela é um complemento, ela já existia no Antigo Testamento, né? Lá em Hebreus, no capítulo 7, o autor fala sobre a igreja no deserto, a igreja que era o tabernáculo, onde o povo se reunia para ali adorar o Senhor, servir ao Senhor. No Novo Testamento nós temos a igreja, na Nova Aliança, né? Nós temos a igreja, o corpo vivo de Cristo. Amém?
Também nós encontramos aqui o dragão. O dragão é o diabo, significa o diabo, né? Que veio para matar, para destruir, para roubar. Essa é a função dele. E o filho que a mulher estava esperando, a mulher que estava grávida, o filho significa Jesus, né? A igreja sempre esteve esperando o Messias, sempre esteve aguardando Jesus, e esse filho significa Jesus. Então nós vamos ver detalhes desse estudo, e nós vamos estar citando algumas referências, alguns versículos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Bem, como nós vimos aqui, a igreja, no versículo 1 do capítulo 12, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Olha aqui, ela estava vestida do sol. O que significa isso? Significa a glória da igreja, né? A presença de Deus através da igreja, quando nós nos reunimos para congregar, quando nós nos reunimos para adorar a Deus juntos, para celebrar ao Senhor juntos, a glória de Deus se manifesta, e a igreja é a expressão viva da glória de Deus. Na antiga aliança havia o tabernáculo. Todo mundo que olhasse para o tabernáculo via que Deus estava ali. O povo tinha medo de Israel, tinha pavor de Israel. Quando sabia que Israel ia passar por perto, eles tinham medo, porque eles sabiam dos grandes feitos, dos grandes milagres poderosos que Deus havia feito com Israel. Isso é uma expressão da glória de Deus. Da mesma maneira, hoje nós somos a igreja. A igreja é a expressão viva de Cristo. É através da igreja que Deus se manifesta ao mundo. É através da igreja que a glória de Deus se manifesta às nações. Amém? Então é muito importante. O diabo tem feito de tudo para roubar essa comunhão, para interferir, para impedir as pessoas de congregarem como igreja, de estarem juntas, porque ele sabe a força que existe nisso. Ele sabe o poder que emana da igreja quando ela busca a glória do Senhor, quando ela está buscando ao Senhor. Não é buscando o seu benefício próprio, não é buscando aparecer, não é querer ser visto, mas é querer que o Senhor se manifeste. É querer demonstrar o amor de Deus. O que Deus faz pela humanidade é através da igreja que esse amor se manifesta. Amém? Em nome de Jesus. Depois nós vemos no versículo 1 ainda, no item 2, ele diz assim, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés. Amém? Essa lua debaixo dos pés significa poder, significa autoridade, domínio. Amém? A mulher recebendo domínio da parte de Deus. A igreja, ela tem poder para dominar. Jesus disse: eu vos dou poder para pisardes serpentes e escorpiões e desfazer todas as obras do maligno. A igreja tem esse poder. Amém? Nós, como igreja, nós temos essa autoridade, nós temos esse poder no nome de Jesus para declarar, para manifestar as obras de Deus. Então a mulher com a lua debaixo dos pés significa isso, o domínio da igreja, a autoridade. Deus nos deu autoridade. Jesus disse: eis, me dado todo o poder no céu e na terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, se Jesus recebeu todo o poder, e se ele está conosco, todo o poder se manifesta através da igreja. Nós, como igreja, carregamos o poder de Deus nas nossas vidas. Precisamos ativar esse poder, e nós ativamos esse poder quando ministramos uns aos outros, quando oramos uns pelos outros, quando nós reivindicamos, partimos para cima, exercemos a nossa autoridade em Cristo Jesus. Amém? Essa figura de domínio, nós temos poder para expulsar os demônios que atormentam a vida das pessoas. Quantas pessoas atormentadas
quantas doenças que muitas vezes estão ali, mas às vezes não é nem doença. Nós sabemos que existem doenças psicossomáticas, que são a somatização de dor emocional, mas também existem doenças que são demônios, que se alojam na vida das pessoas. E Deus deu poder à igreja para expulsar as doenças, para orar pelos enfermos. Aí a gente vê as pessoas que dizem assim, por que essa pandemia e por que as pessoas, a igreja não se levanta e sai curando todo mundo? Não, queridos. Deus está operando. Tem muitas pessoas que estão sendo curadas, sim. Tem muitas pessoas que estão recebendo cura, estão sendo curadas, mas tem outras que Deus está colhendo para si. Amém? Às vezes já era o momento certo. Então, assim, Deus, umas ele está colhendo, outras as pessoas estão orando e Deus está curando, repreendendo a enfermidade em nome de Jesus. Eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre será. E Ele cura. Eu creio no poder de Deus. Eu creio nos milagres de Deus. Também nós precisamos entender, quando ele diz aqui, ainda no mesmo versículo, diz assim, vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso significa, essas 12 estrelas na cabeça, significa, amados, que a igreja é vencedora, a igreja é gloriosa, a igreja, ela jamais é derrotada. Jesus disse, sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vimos nesses dias de pandemia, muitos templos se fecharam, não puderam as pessoas se reunirem, mas a igreja do Senhor está viva, a igreja do Senhor está ativa, a igreja do Senhor está cheia do poder de Deus, e Deus está permitindo nós passarmos por este momento, amém? Não quer dizer que porque agora eu sou crente, agora eu recebi a Jesus, não quer dizer que eu também não estou sujeito a passar por tragédias, a passar por situações difíceis, mas uma coisa nós temos certeza, o nosso foco é o céu, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é nas moradas eternas. Então, enquanto isso, nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, a igreja é vitoriosa. Ah, mas o pastor fulano, que falava de cura, de milagre, morreu, não morreu, está com Jesus. É vitória, irmãos, é vitória. Ele já trabalhou, já deu o que ele tinha de dar aqui na terra, e o Senhor recolheu para ele, amém? Em nome de Jesus, tudo é vitória. Paulo disse que o viver para ele, tanto fazia viver quanto morrer. O morrer era lucro, porque o morrer para o mundo, o morrer físico, esse corpo físico, não ia impedir dele estar com Jesus eternamente. Amém? E ele falava, muitas vezes ele queria estar com o Senhor, mas ele sabia que tinha uma obra para ser feita e que não era o momento exato dele partir. Amém? Em nome de Jesus. Outro aspecto que nós encontramos aqui também no capítulo 12, diz que a mulher estava grávida, né? Viu um sinal no céu, saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Aleluia. A grande missão da igreja era dar à luz Jesus, é manifestar Jesus ao mundo. Na antiga aliança, a igreja do deserto, como diz Hebreus, ele já esperava o Messias. Então a mulher sofrendo dores, era o ódio que as pessoas tinham daquela nação escolhida. Deus escolheu uma nação, Deus escolheu um povo eleito. Lá em Êxodo, capítulo 19, ele diz, capítulo 19, versículo 6, vós, pois, se obedecerdes a minha voz, vós sereis minha propriedade peculiar, povo escolhido. A igreja do Senhor é o povo escolhido, desde o antigo Israel até hoje, é o povo escolhido, amém? Em nome de Jesus. E nós estamos aí,
a mulher grávida, a mulher sofrendo dores de parto. Isso significa o quê? O sofrimento que o cristão, que a igreja passa para manifestar o evangelho de Cristo. Nós vimos muitos missionários que abrem mão de sua cultura, que abrem mão da sua casa, da sua forma de se alimentar, né? Dos seus hábitos culturais, da sua língua, da sua nacionalidade, e vai para um outro país pregar o evangelho. O que é isso? É a mulher sentindo dores de parto para manifestar Cristo ali naquele lugar. Amém? Então, quando fala da mulher grávida, fala da igreja, a igreja sofrendo dores de parto. Cada vez que nós nos sacrificamos para levar o evangelho, né? Hoje nós temos aí missionários que estão no campo e nós precisamos, às vezes, orar por eles, gastar algum tempo de oração, investir alguns momentos de oração por esses missionários. Nós precisamos investir também financeiramente, tirar dinheiro do nosso bolso e investir na vida desses missionários. Em muitos casos, Deus vai chamar você para o campo missionário. Havia uma moça que orava constantemente pela China e dizia: Senhor, envia missionários para a China. E um dia o Senhor falou com ela: eu estou enviando você, vá para a China. E ela foi, obedeceu, foi como missionária. Amém? Então, Charles Studi, o homem que obedecia, este homem ele recebeu uma grande herança. E ele resolveu dar a metade, ele estava noivo, né? E ele resolveu dar a metade da herança para a obra missionária. A sua noiva, quando ele chegou para ela e falou: olha, a minha parte da herança eu entreguei para missões. Agora a outra parte é sua, vou casar com você, você já tem direito, e aí você faz o que você quiser. E ela falou para ele: Charles, o que foi que Jesus falou para o jovem rico? Ele disse para ela: vai, vende tudo o que tem, distribui, reparte com os pobres e segue-me. Ela disse: eu não quero começar o nosso casamento em desobediência a Deus. Pegue a minha parte também e entregue para missões. E esse casal foi missionário na China e tiveram seus filhos ali. As meninas já moças, tudo, estudaram em casa com eles, não tiveram grandes cursos. O sacrifício, o preço que eles pagaram. Para o quê? Para que o Filho de Deus, para que Cristo fosse manifesto ali naqueles povos. Então, quando fala da mulher grávida, da mulher que sofre dores de parto, está referindo-se à igreja. Quando fala a igreja, mas eu sou a igreja. Sim, eu sou a igreja. Mas a igreja não é só eu, não é só você. A igreja é todo o povo de Deus na face da terra. Amém? E nós nos unimos para fazer a obra de Deus. Tem um dizer que as pessoas dizem: juntos somos mais fortes. E nós, como igreja, se estivermos juntos, nós seremos mais fortes, conseguiremos muitos objetivos nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Outro aspecto que ele fala no versículo 5 e depois no versículo 10 do capítulo 12, ele diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Então aqui fica bem clara a descrição de que esse filho que a mulher aguardava era Jesus. Amém? Era Jesus Cristo, o Messias, né? Depois nós vimos assim que no versículo 10 ele explica de forma clara que o filho a quem a mulher deu à luz é Jesus mesmo. Quando ele diz: ouvi grande voz proclamando: agora veio a salvação. Que maravilha, né? Que maravilha. Nós vimos que grande voz proclamando: agora veio a salvação. E a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 14, que povos de todas as nações, de todas as línguas, virão ao Cordeiro,
aleluia, e glorificarão o Cordeiro. Como é que isso vai acontecer? É através da igreja, a igreja sofredora. Nós temos um dia no ano em que o mundo inteiro se reúne para orar pela igreja perseguida. Nós devemos orar todos os dias, mas existe um dia em que a igreja no mundo inteiro se reúne para orar pela igreja perseguida. E nós temos a missão Portas Abertas. Se você quer informação sobre a igreja perseguida, acesse o site da missão Portas Abertas, acesse o site da missão A Voz dos Mártires. Lá você vai ver muitos relatos, muitos testemunhos, muitas informações sobre a igreja perseguida. Então é o preço que a igreja paga para manifestar Cristo ao mundo. Essas dores de parto é o que nós passamos muitas vezes, aflições, muitas vezes nós passamos em jejuns, em oração, às vezes temos que investir do nosso bolso, às vezes temos que gastar o nosso carro. Tem pessoas que precisa ir buscar, precisa socorrer uma pessoa, e nós temos que nos colocar à disposição. Às vezes abrir a nossa casa para abrigar alguém, para ajudar aquela pessoa. Tudo são sacrifícios que nós fazemos em prol do reino de Deus. Em prol do reino de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 16, ele diz: nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a vida por nós, e devemos nós dar a vida pelo nosso irmão. No versículo 17 ele diz: olha, aquele que tem bem desse mundo, vê seu irmão necessitar e não lhe ajuda, como pode estar nele o amor de Deus? Versículo 18 ele diz: filhinhos, não amemos de palavras. Amém? Em nome de Jesus. Depois nós vemos o dragão. O dragão, nós sabemos, conforme já falei do início, ele é o diabo. Versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós sabemos que a palavra Satanás é uma palavra grega que quer dizer adversário, né? Às vezes as pessoas se assustam, né? Mas é a mesma coisa que falar adversário. Adversário de quem? De Deus, e adversário da igreja, e adversário dos homens, dos seres humanos. As pessoas pensam que o diabo é amigo deles, que vai ajudar ele. Vai nada, ele faz e depois ele toma, né? Ele dá com a mão e toma com as duas. Então nós temos que ter essa cautela. Conforme nós vimos, né? O diabo, ele é o nosso inimigo, ele é um ser pessoal, né? Nós vimos aí que o diabo, ele é um ser pessoal, ele não é irreal, não é uma coisa que não existe. Ele existe sim, ele não tem todo o poder foi dado a Jesus, mas ele tem poder de fazer um monte de coisa, de presepada, ele está fazendo. Esses momentos em que nós estamos atravessando esse período de pandemia, tem a artimanha dele também, tem as astúcias do diabo agindo por trás, tirando proveito, né? Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus também vai tirar proveito disso. A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Aleluia. Então você ama Deus, você foi chamado pelo propósito de Deus, então tudo contribui na sua vida para o seu crescimento, para a sua maturidade, para o seu fortalecimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então o adversário, o nosso inimigo, ele já é derrotado quando Jesus morreu na cruz do Calvário, né? Ele já foi derrotado ali. A Bíblia diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. No versículo 9. Então o nosso adversário não é um mito, não é uma figura lendária ou folclórica, ele não é um ser impessoal, ele está aí, né? Ele não é um princípio negativo, ele não é a maldade subjetiva, ele é uma personalidade que tem vontade, planos e estratégias. Não brinque, o diabo, ele é amilenar, e ele está aí para querer
matar, roubar e destruir. Ele é um ser pensante que tem objetivos, traça planos, cria estratagemas e armas ciladas. Ele é um ser que tem sentimentos, pois ele anda cheio de grande cólera. Ele nos odeia, né? Ele está permanentemente irado contra a igreja. Por que o diabo está irado contra a igreja? Porque a igreja proclama o evangelho de Jesus. Porque a igreja vai na contramão do mundo, do sistema. Como é que o mundo anda? O mundo anda de qualquer maneira, faz o que dá na telha, não pensa nas consequências, no que vai acontecer lá na frente. Então a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja tem a palavra de Deus, se rege pelas Escrituras. A igreja vai observar os valores, os princípios que Deus estabeleceu para ela como povo de Deus. Então ele vai andar na contramão. E o que acontece? O diabo vai ficar revoltado. Ele tem ódio da igreja. Ele tem vontade de destruir a igreja. Esse é o grande desejo dele. Mas em nome de Jesus, a igreja triunfa. A igreja é vencedora. A igreja ela é vitoriosa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois nós vimos aqui, no versículo 12, o versículo 12 diz assim: por isso festeja os céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Graças a Deus. Essa briga, batalha espiritual, é uma guerra. É uma guerra, irmãos, que nós sabemos o final dela já. A vitória da igreja de Jesus, amém? A vitória da igreja do Senhor Jesus. Então esse é o final da história. Então ele é um ser que tem inteligência, capaz de seduzir, ele seduz as pessoas, ele é um ser que tem objetivo, sua grande obsessão era devorar Jesus. Ele é um inimigo que peleja, que é expulso, que é vencido. Ele é chamado de grande dragão, antiga serpente, diabo, Satanás. Então esse é o nosso adversário. E ele junto com seus anjos caídos, seus demônios, que se levantam para atacar, para nos seduzir. Então nós temos autoridade, eu e você temos autoridade, no nome de Jesus, para dizer sai, em nome de Jesus, para repreender, em nome de Jesus. Jesus nos deu o poder para pisar serpentes e escorpiões. Amém? Glória a Deus. Depois nós encontramos nosso inimigo exerce influência universal. O versículo 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. As 7 cabeças representam que ele exerce poder e grande autoridade. Ele é chamado de Deus deste século, príncipe deste mundo e príncipe da potestade do ar. Os 10 chifres simbolizam a sua capacidade destruidora. Ele é chamado em Apocalipse 9, versículo 11, de Abaddon e Apolion, ou seja, destruidor. Jesus o chama de homicida. A Bíblia diz, Jesus diz que ele é homicida desde o início. Ele é o dragão que veio roubar, matar e destruir. João 10, versículo 10. Os 7 diademas significam que o seu governo é universal. Sua influência não se limita a um povo ou nação. Não se restringe a alguma cultura ou religião. Ele possui súditos em toda a terra. Satanás, ele age em toda a terra. Ele tem esse poder de agir. Ele não é onisciente, nem onipresente e nem onipotente. Essas características pertencem a Deus, né? Mas ele se faz presente de outras formas, através dos seus agentes, dos seus demônios. Tem um livro que eu depois vou mandar para vocês no WhatsApp, um livro e um filme. Tem um filme, O Peregrino, que é um filme muito bom, que é bom vocês assistirem, ajuda no crescimento cristão. E também tem um livro onde fala, até esses dias minha neta
falando, eu mandei para ela, para minha filha lá em Portugal, e eu vou mandar para vocês também um livro onde falam as artimanhas de Satanás. É um diabo velho, um tio, ensinando um sobrinho, que é um demôniozinho, as artimanhas, como atacar a igreja, as famílias, as pessoas. Eu vou mandar para vocês. Quem quiser, pode me solicitar no meu WhatsApp, tá bom? Que eu vou enviar para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, que não tem meu WhatsApp, pode mandar uma mensagem para mim, que eu envio para vocês o meu WhatsApp e envio esse livro, tá bom? Então nós vimos aí, nosso inimigo, ele é destruidor. Viu outro sinal no céu, dragão grande vermelho. Onde está presente esse terrível medonho dragão, só impera a destruição. Onde o diabo comanda, só existe desgraça, não há nada de bom que ele faça. Então toda a maldade que existe no mundo, violência, cada vez mais crescendo a violência, pode saber, não é o homem, simplesmente o homem, mas também há uma ação demoníaca, há um agir por detrás disso. Se de uma mãe jogou o filho, né, jogou o filho pela janela do apartamento, uma mãe vai fazer isso conscientemente. Óbvio que é ação de demônios, né, agindo na vida dessa mãe, porque a mãe é o maior exemplo de amor, abaixo de Deus, é o amor de uma mãe. Amém? O nosso inimigo é sedutor, ele seduz, né? Em primeiro lugar, vemos o relato da sedução do dragão no mundo angelical. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. A Bíblia não deixa claro quanto tempo levou para que o querubim da guarda, o anjo de luz, o sinete da perfeição, começasse esse processo de iniquidade no seu coração. Então, ele é sedutor, ele vem com artimanhas, ele vem com projetos, com propostas bem sutis, que você, aparentemente, até você pensa, poxa, Deus está me abençoando, olha, é a mão de Deus, quando você vê, você caiu numa cilada. Então, ele vem com argumentos bonitos, argumentos fortes, para seduzir a pessoa. Esse dia eu estava conversando aqui em casa com o pessoal, e nós estávamos falando sobre os argumentos do diabo. Ele vem com argumentos para querer justificar o seu engano, a sua maldade, né? Hoje a gente vê as pessoas fazem as coisas erradas, aí quando você vai confrontar ela pelo que ela está fazendo, ela diz, Deus é um Deus de amor, Ele ama, ele não é possível que Deus vai jogar uma pessoa como eu, que faço bem, no inferno. Meu irmão, não tem meio termo. A palavra de Deus não tem meio termo. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E quem quiser experimentar a salvação, corra urgente para Jesus. Não adianta. Não estou falando da igreja, denominação, religião, não estou falando nada disso. Estou falando Jesus. Você precisa recorrer a Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Ele é sedutor. Nosso inimigo é acusador. Então ele seduz. Primeiro ele seduz. E ele ilude você, mostrando uma coisa como se fosse certo fazer, e você começa a fazer aquilo, e daqui a pouco você cai na realidade, e vê no buraco que você entrou, e agora ele vai fazer o quê? Te acusar. Tá vendo? Você não presta. Você fez isso. Ele não vai de modo algum lembrar você que ele te seduziu, mas ele vai dizer que você não presta, que você não serve para nada, que Deus não está nem aí para você. Então ele começa agora o quê? A acusar. Ele é astuto. Ele faz você cometer as coisas erradas e depois ele te acusa. Depois, nós vemos aqui, o diabo é o acusador de nossos irmãos. Ele não acusa quem já é dele e está debaixo do seu poder. Está vendo aí? Se você sofre acusação de Satanás, é porque você não é dele. Mesmo que você esteja fazendo coisa errada e o diabo está te acusando, é porque você não é dele. Você está fazendo coisa errada porque você
caiu na sedução dele. É hora de você se arrepender, se voltar para Deus, pedir perdão e dizer: Senhor, me perdoa, eu caí na tentação, eu cedi, eu quero voltar para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. E o diabo, ele morre de raiva disso. Viu? Em nome de Jesus. Outra questão, ele é um acusador interessante, né? Sua acusação não tem pausa. Ele acusa os nossos irmãos de dia e de noite. O diabo é teimoso, ele não desiste. Ele tem uma obsessão doentia de nos acusar. Primeiro ele nos acusa diante de Deus, né? E depois nos acusa diante dos nossos irmãos. Ele é astuto. Nosso inimigo é opositor, adversário, né? Mas a Bíblia diz que ele foi expulso. Glória a Deus. Ele foi expulso. Nós vamos ver isto. Esse texto é terrível inimigo, né? Esse demônio, ele é terrível inimigo, é chamado Satanás, que significa adversário, opositor. Satanás, o grande opositor de Deus e do seu povo. Tudo que ele faz é para nos atingir. Seu grande intento é colocar-se na contramão da vontade de Deus e impedir a felicidade do seu povo. Então ele faz de tudo para que nós não tenhamos a felicidade, porque nós pertencemos a Jesus. Amém? Glória a Deus. No versículo 12 ele diz assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Então nosso inimigo está cheio de cólera, como eu já falei anteriormente, e não vou ficar repetindo, né? Nosso inimigo, ele é perseverante. Uma das características que o diabo tem e que nós, como cristãos, deveríamos ter é essa característica, é a perseverança, perseverar. A gente desiste muito fácil das coisas. A gente, quando vê que está difícil, tá bom, não vou mais orar, não vou mais crer, não vou mais esperar, não vou mais confiar. É muito fácil. Então, vista essa armadura, irmão. Seja perseverante, amém? Seja perseverante. O diabo, ele persevera. Ele é que nem um psicopata. O psicopata, ele vai, planeja, espera o dia certo dele atacar, ele ataca, que nem uma serpente. E quando vê, fez a porcaria, fez a coisa mal feita. Da mesma forma é o diabo. Ele é um psicopata também. Em nome de Jesus. E ele está prestes a ser totalmente destruído. Amém? Então, e para concluir, eu quero dizer para você o seguinte, que o diabo, ele é um inimigo vencido. Ele foi expulso do céu e derrotado na terra. Na cruz, Jesus o golpeou. Foi um golpe grave que ele levou, né? Esmagando-lhe a cabeça, despojando-o, tirando-lhe a armadura e expondo ao desprezo. Ele foi humilhado, exposto, quando Jesus morreu na cruz, porque ele jamais aceita que um ser humano, que uma pessoa possa passar o que Jesus passou. E Jesus deu um exemplo para nós, amém? Glória a Deus. Ele tem um espaço limitado. O dragão não encontrou mais lugar no céu, ele foi expulso de lá. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, versículo 9. Agora ele é o Deus desse século, né? Só Jesus tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. A limitação de tempo. Então ele tem o poder, o espaço dele é limitado, ele vai até onde Deus permite que ele vá. Né? Que nem uma história que as pessoas contam muito. Diz que uma irmã estava orando, sem ter o que comer em casa, e falou: Senhor, eu preciso de alimento, manda pão, manda pão. E passou um cidadão ali e escutou aquilo e chegou, chamou um empregado dele e disse: leva isso aqui para aquela mulher ali, naquela casa, e chega lá, você fala para ela: a senhora quer saber quem mandou? E quando ela perguntar quem foi, aí você diz: foi o diabo, tá? Diz para ela que foi o diabo que mandou essa cesta, esses alimentos para ela, para ver o que ela vai fazer. Aí o camarada chegou lá com a comida, entregou para a irmã e disse: olha, senhora, a senhora quer saber quem entregou? Ela disse: meu amigo, eu não estou nem aí. Quando Deus quer abençoar o crente,
até o diabo obedece. Glória a Deus. Então, meus amados, o diabo ele é limitado, ele vai até onde Deus permite que ele vá. Amém? Ele vai só até onde Deus permite. Chega um momento que Deus diz, chega, basta, aí não, ele vai ter que ficar quietinho, porque ele só vai até onde Deus permite. Limitação de tempo também, diz assim, fechejai os céus e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo é uma serpente golpeada na cabeça que está furiosa, no estertor da morte, sabendo que pouco tempo lhe resta e que sua sentença já foi lavrada. Em breve ele será esmagado debaixo dos pés da igreja. Amados, uma revelação tremenda é que a igreja revestida do poder de Deus, ressuscitada, que vai vir com Cristo, vai esmagar a serpente. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 16 e o versículo 20. Vou ler aqui para vocês. Romanos, capítulo 16 e o versículo 20. Diz assim o texto. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Amém? Então ele será esmagado debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Então, enquanto isso não acontece, ele vai fazer de tudo para destruir a mim e destruir a você. Então fique atento. Fique atento. Em breve ele será lançado no fogo, no lago do fogo, onde passará toda a eternidade. Muitas pessoas hoje, então, tem limitação de tempo, né? Limitação de espaço, limitação de tempo, e também ele tem limitação de poder. Ele não tem todo o poder, né? Muitas pessoas hoje estão obcecadas pela demonologia, superdimensionando o poder do diabo. Tem gente que dá tanto poder ao diabo, exalta tanto o poder do diabo, irmão, cuidado, que o diabo, e que não sei o quê, é tanto exagero, né? Tanto exagero, até em nome da batalha espiritual, muitas vezes, a gente vê uns meninos, crentes meninos, né? Botando dando tanto, tudo é do diabo, né? Tudo ele bota a culpa no diabo. Há outros que beiram a terrível heresia de achar que o diabo é um Deus caído, que tem todo o poder. O diabo é apenas um anjo caído. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, e o versículo 8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer ou destruir as obras do diabo. Amém? Em nome de Jesus, eu quero neste momento orar com você e pedir que nessa oração você coloque sua vida, seja onde é que o diabo está tentando destruir você. É com tentação, é com enfermidades, é com desemprego, é na área financeira. Então nós vamos orar, e a palavra de Deus diz que o Filho de Deus, ele vai destruir as obras do diabo. Amém? Em nome de Jesus. Então feche seus olhos e ore junto comigo neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, já venceu. Nós sabemos que a Tua igreja ela é vitoriosa, é a igreja triunfante, e que o Senhor está conosco. Eu quero Te pedir neste momento, Senhor, que desfaça todas as obras do diabo, pois a Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus. Jesus, eu Te peço que se manifeste na casa dessa pessoa que está me ouvindo, e que o Senhor destrua toda a obra do diabo na vida dessa pessoa, seja o desemprego, seja na área financeira, dívidas, seja no relacionamento conjugal, seja na criação de filhos. Pai, em nome de Jesus, vá ao encontro, seja na sua vida espiritual, colocando frieza, seja na área da tentação, quando o diabo às vezes fica tentando, querendo tirar a pessoa da tua presença, querendo derrubar as pessoas.
Pai, em nome de Jesus, que toda obra do diabo seja desfeita nesta hora. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite cada uma dessas pessoas. Eu peço também que o Senhor visite todos aqueles que estão no leito de dor neste momento, principalmente aqueles que estão sofrendo com essa Covid-19. Senhor, mas eu sei que não tem só essas pessoas nos leitos. Existem pessoas com câncer, existem pessoas sofrendo com problema cardíaco, existem pessoas com dengue, com essa H1N1. Pai, seja qual for a doença, que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa que está me ouvindo agora, e que o Senhor cure, que o Senhor liberte, através do sangue de Jesus, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor derramou o seu sangue por nós ali na cruz do Calvário. Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. E eu te peço nesta hora, Deus, que o Senhor faça um milagre na vida de cada irmão. Que o Senhor abençoe. Abençoa, Senhor, a missão Vida para as Nações. Nos abençoa como povo. Que nós possamos, Senhor, na tua presença, cumprir a tua vontade, fazer a tua obra conforme tu nos chamasse e o Senhor quer que nós façamos, para a glória do teu nome, em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro e agradeço neste momento. Peço também que guarde a minha vida, me proteja, continue comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, que Deus abençoe você. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos outra live. Pastor Matinai, ele está ministrando o princípio de vida da igreja, que é o PVI. Ele está dando os estudos do PVI. Não perca, acompanhe. Amém? E as dúvidas de vocês, mandem para nós. Envie as dúvidas aí no nosso no WhatsApp, tá bom? Mande no privado e nós vamos responder para você. Ou pode mandar fazer a pergunta no grupo da igreja também, é bom que todo mundo aprende, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você, em nome do Senhor Jesus. Tchau.